Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor, fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos se preciso for. É um momento da manifestação da graça de Deus, mais essa oportunidade de estarmos conversando sobre o Espírito Santo, especificamente sobre os dons do Espírito Santo. Por isso eu saúdo a Igreja do Senhor Jesus com a paz do próprio Jesus. Eu quero lembrar que já fizemos meditação sobre os dons de revelação, sobre os dons de poder, e hoje quero compartilhar com vocês sobre os dons de elocução, de fala e suas finalidades. É importante conhecermos os dons, mas nunca esquecermos que o dom é uma capacidade que o Espírito Santo concede aos filhos, às filhas de Deus, para uso em favor dos outros. Hebreus 2:4 e 1 4:10 são versículos bem específicos sobre isso. Também quero relembrar que a manifestação dos dons não acontece por emocionalismo, pelo poder da mente ou por certas decorebas. Manifestação de dons só acontece quando vivemos no amor de Jesus, que é o dom supremo. Já vimos 1 Coríntios 13, Mateus 22, 36 a 39 também mencionamos, e Gálatas 5, 22 e 23, que é o fruto do Espírito, mencionando ali claramente sobre as virtudes do caráter de Cristo, fundamentadas no amor, estas virtudes. Ao mesmo tempo, aprendemos também que o amor é algo visível na vida daqueles que seguem o Senhor Jesus. João 13, 34 e 35. Muito bem, eu quero hoje então compartilhar com vocês sobre dons de fala, dons de elocução. E esses dons que mencionamos, esses 9 dons básicos de 1 Coríntios 12, dividimos nesses 3 grupos. Hoje é o último grupo, dons de elocução. Agora eu quero lembrar novamente que os dons não se resumem a somente estes, ou aos conhecidos ministérios, mencionados também na Palavra de Deus. Mas eu creio, pelo que vemos na Palavra de Deus, e conforme a grandiosa graça de Deus, movida através do Espírito Santo, que os dons são infinitos. Porque os dons são condições, capacitações que o Espírito Santo dá conforme o seu prazer para ajudar as pessoas, de acordo com a circunstância, de acordo com o momento. Então o dom não é uma coisa estática. O dom ele se movimenta poderosamente, e é claro, no poder do Espírito Santo de Deus, no Espírito Santo do Senhor Jesus. E um dom que é muito forte na Bíblia, nos tempos antigos, nos tempos apostólicos, até hoje, é o dom de profecia, também mencionado entre estes 9 de 1 Coríntios 12. E conforme 1 Coríntios 14, 3, o dom de profecia é para edificar, exortar e consolar o povo de Deus. Como que funciona o dom de profecia? O profeta, o filho ou a filha de Deus, ouve a vontade de Deus e comunica a vontade de Deus ao povo. Então é bem definido. A profecia acontece de cima para baixo, do trono de Deus para o seu povo na terra. E nós precisamos ter isso bem definido para nós, para não fazermos confusões. A profecia tem função preditiva. Deus, através dos seus filhos, das suas filhas, manifesta esse dom para predizer coisas futuras, não passadas e não do presente, porque nós já vimos nos dons de revelação. Então, ela tem função preditiva. Ela é como se estivesse dando um diagnóstico do nosso futuro.
Agora, essa função preditiva de Deus, da parte de Deus é imutável, mas da nossa parte pode mudar, se nós não agirmos conforme manda a palavra de Deus, principalmente aquelas que são para o nosso benefício. E tem condições também. Jeremias 33 é bem claro sobre essas condições. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O profeta fala, como se fosse Deus falando. Buscar-me-eis e me achareis. Eu prometo para vocês, profecia é isso. Amanhã você me procura e me acha. Mas se você me buscar de todo o vosso coração. Estou mostrando o sentido bem prático da profecia. Agora precisamos tomar cuidado com aquela profecia verbalizada por muitas pessoas nos tempos atuais. Muitas pessoas estão fazendo confusão, precisamos colocar em prática o dom do discernimento de espírito daí. Precisamos colocar em prática toda aquela obra do Espírito Santo para nos protegermos de possíveis ciladas. A profecia diretiva é perigosa. A profecia, como eu disse, é preditiva. É muito comum a profecia diretiva. Pessoas chegando e dizendo: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque acontece isso, acontece aquilo, como se fosse somente o homem falando. Tome cuidado. Busque o discernimento de Deus com tais profecias. E nós vemos as profecias no sentido do poder do Espírito Santo claramente na Bíblia. Atos 11, 28, Atos 21, 10 e 11. E nós vemos as profecias ali acontecendo conforme o prazer do Espírito Santo. Agora nós sabemos que toda profecia deve ser julgada exclusivamente pela palavra de Deus. A profecia deve ser julgada e com entendimento. 1 Coríntios 14, 29. Nós sabemos que toda profecia deve proceder da boca de pessoas santas. Por isso que é bom nós analisarmos bem. Toda profecia procede da boca de pessoas santas, 2 Pedro 1, 19 a 21. Nós precisamos analisar muito bem a fonte da profecia. Quem está profetizando? Confere com a palavra de Deus, confere com a vida dessa pessoa. O apóstolo Paulo também recomenda que devemos procurar com zelo os dons, especialmente o de profetizar. Agora, existe uma confusão muito grande, muito séria em torno da questão de profetizar. Hoje, nós temos todas as profecias que aconteceram e as que vão acontecer ainda, descritas na Bíblia, a palavra de Deus. E quando nós anunciamos a palavra de Deus para outras pessoas, para outros povos, estamos profetizando a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é profética, no sentido de anunciar salvação, de anunciar as boas notícias da salvação. Porque toda a palavra de Deus, como o próprio título já diz, palavra de Deus, ela procede da boca de Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e escrita através de pessoas santas, para nossa regra de fé e conduta. Então, devemos procurar com zelo os dons, especialmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, vemos isso nos versículos 1 a 6. Bem claro isso. Então, profecia. Nós temos muito claras as profecias de Deus para nós já na Bíblia. É possível alguém profetizar coisas? Sim, é possível. É um dom de Deus. Mas não é aquela coisa, eu sou profeta e só profetizo. Não, o Espírito Santo de Deus usa quem Ele quer para profetizar o que Ele quiser, na hora que quiser e para quem quiser. Nós, pessoas, filhos e filhas de Deus, não somos detentores, não somos proprietários de dons. Isso que precisamos compreender.
Os dons são manifestos conforme o prazer do Espírito Santo, de acordo com a necessidade circunstancial. Línguas celestiais. Outro dom de fala. O dom de línguas celestiais é para edificação pessoal e da igreja. Da igreja, se houver quem interprete. Então nós precisamos também estar atentos quanto a esse outro dom de fala. Línguas celestiais. 1 Coríntios 14, 4, o apóstolo Paulo afirma: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, vemos aqui ele dando um destaque muito especial à profecia da palavra de Deus. O dom de línguas ele é bem limitado. E precisamos tomar cuidados com esse dom de línguas. Precisamos tomar cuidados porque os demônios também sabem falar línguas celestiais. Porque eles vieram da comunhão com Deus. E precisamos estar atentos para que seja exclusivamente pelo prazer do Espírito Santo. Também, 1 Coríntios 14, 27 e 28, tem esclarecimento muito poderoso aqui. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito 3, e isto sucessivamente. E haja quem interprete, e haja quem receba o entendimento das línguas. Mas não havendo intérprete, note bem, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então o dom de línguas, ele tem função, a função básica é a edificação pessoal, o dom de línguas celestiais. Havendo quem interprete, aí, que também é outro dom do Espírito Santo de Deus, aí edifica a igreja. Caso contrário, eu tenho que ficar quietinho, orando baixinho, orando mentalmente, e nada de fazer barulho para ser visto, para ser ouvido. O dom de línguas celestiais é muito claro. Eu já tive experiência em reuniões com pessoas de diversas denominações e de repente começou aquele barulhão. Todo mundo, um querendo falar mais alto que o outro, dom de línguas e ninguém interpretando. Eu continuei no meio daquele pessoal lá orando, levantei as mãos orando e repreendendo. Mas olha, foi quase que instantâneo, todo mundo foi calando a boca. Não era de Deus. Eram línguas de engano. Existe muito disso hoje no meio do povo de Deus. Precisamos tomar cuidado. Muitas pessoas são induzidas a falar em línguas celestiais por outros que dizem falar e ensinam como se fosse uma linguagem. Não é bem assim. É uma língua totalmente estranha para nós. É pelo poder do Espírito Santo. E a interpretação dela também é pelo poder do Espírito Santo. Interpretar não é traduzir como se traduz um idioma. O Espírito Santo de Deus dá um entendimento daí. Não havendo intérprete, fique calado. Quando alguém recebe o entendimento daquilo que foi falado, aí edifica a igreja. Então precisamos... Claro que quem recebe o dom de interpretação também poderá interpretar línguas estranhas não vindas de Deus também. Eu já tive experiência dessa natureza também. Então precisamos estar atentos. Que dons são para nós servirmos as pessoas, não para recebermos destaque. Dom de línguas só tem uma direção. E sabe qual é a direção do dom de línguas? De baixo para cima, do homem para Deus. O homem cheio do Espírito Santo, falando para Deus. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Espírito com E minúsculo, está falando do espírito humano, da alma humana. Então nós precisamos tomar cuidado com o dom de línguas. O dom de línguas é de baixo para cima, o homem para Deus, o homem glorificando a Deus, recebendo a edificação de Deus. Dom de profecia, o que nós vimos antes?
é de cima para baixo. Deus falando ao homem através do profeta. Então, são duas coisas bem distintas. Nós precisamos estar atentos para que não haja confusão. Já temos visto pessoas interpretando línguas como profecia. Isso é falso. Mais adiante falaremos sobre isso. Temos ainda, acho que mais uns dois estudos sobre o Espírito Santo, as duas mensagens sobre o Espírito Santo. Então, tem duas direções: profecia, Deus para o homem; línguas, o homem para Deus. Isso está muito claro na Bíblia. Devemos tomar cuidado para que não cairmos em ciladas do maligno. Precisamos estar bem atentos. Os bereanos foram considerados mais nobres que os de Tessalônica, porque examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Vocês devem examinar a Escritura para ver se as coisas são de fato como eu estou falando, como o Paulino está falando. Sempre recomendo isso. Amplie esses textos que eu menciono, esse conhecimento que eu menciono, busque outras passagens na Bíblia, mas sempre querendo ouvir a vontade de Deus, sem forçação. Muitas pessoas ficam forçando, pegando versículos isolados. Não. A Bíblia se explica pela própria Bíblia. Nós pegamos textos desde o Velho Testamento para o Novo Testamento para o Velho, que apoiam todo o sentido da palavra de Deus, de muitas maneiras. A interpretação de línguas. Interpretação de línguas é a recomendação. Não pode falar línguas publicamente se não houver quem interprete. Também, em 1 Coríntios capítulo 12, está esse dom. Não é traduzir, é receber do Espírito Santo o significado, interpretação. E o significado da interpretação também tem o mesmo sentido. Para cima do homem, do filho, da filha de Deus, para o alto, para o trono de Deus, falando com Deus. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. São duas coisas bem distintas. Estou relendo o texto justamente para ficar bem claro. São duas coisas bem distintas. 1 Coríntios 14, 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Então, se eu recebo o dom de línguas, se você recebe o dom de línguas, devemos orar a Deus para que também possamos interpretar. É a recomendação da palavra. Senão, nós estaremos dependendo de outra pessoa, cheia do Espírito Santo também, que interprete. Mas nunca deve ficar o dom de língua sem interpretação. A não ser que seja só para edificação pessoal. Eu e Deus. Aí tudo bem, aí não tem problema. É um momento que Deus cuida da nossa alma, cuida da nossa vida, cuida do nosso crescimento espiritual. Eu já vi pessoas que tiveram essa experiência, forçavam para que ela falasse línguas do jeito que queriam, e ela tinha um bom entendimento, essa pessoa. E ela não aceitava isso, até que um dia, bem idosa já a pessoa, uma senhorinha, aí ela recebeu o dom de línguas no seu quarto. E ela passou a noite inteira falando línguas. Ela recebendo edificação de Deus. E ela acordou e os familiares viram e ficaram impressionados com aquilo. Depois ela me chamou para buscar entendimento. Eu fiquei muito feliz com o que aconteceu com ela. Expliquei para ela, expliquei para os familiares. Primeiro pensaram que ela tinha acontecido alguma coisa dela, senhorinha de idade, que até estava havendo algum transtorno. Mas ficou bem claro que era do Espírito Santo de Deus mesmo, porque eu conhecia, era uma pessoa que vivia em santidade, em obediência, tinha grande prazer nas coisas de Deus. Então, nós precisamos orar, se quisermos falar em línguas em público, orar para que tenhamos a interpretação. Hoje, infelizmente, essa questão de dom de línguas está bastante bagunçado. Eu vejo cantores citando frases em línguas sem interpretação. Já presenciei muitas situações desagradáveis.
pessoas falando línguas que inclusive nem eram do Senhor. Já presenciei muitas situações terríveis e isso não agrada a Deus. Por isso que nós precisamos nos ater à verdade, à palavra de Deus, para andarmos na verdade e não cairmos em nenhuma armadilha que dê confusão para nós ou para os outros. O crente não tem o dom que quer, isso é muito claro. É conforme o prazer do Espírito Santo de Deus que o dom se manifesta, que o dom é concedido. 1 Coríntios 12, 11. Os dons não são conforme o prazer do Filho, da Filha de Deus. Também há muita confusão em torno disso. Mas o apóstolo Paulo disse que devemos buscar os melhores dons, principalmente que profetizeis. Ele está se referindo à profecia da verdade. E os melhores dons buscar não é no sentido de desejar. A primeira busca pelos melhores dons é através do dom maior, o amor. Precisamos desenvolver no amor a Deus e ao próximo e a nós mesmos, para que daí os dons comecem a se manifestar, fiquemos cheios do Espírito Santo. Não só ficaremos cheios do Espírito Santo vivendo o perfeito amor. Jesus andava cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele veio com uma expressão máxima do amor de Deus na terra. Então, para ficarmos cheios do Espírito Santo de Deus, e assim o Espírito Santo conceder dons, precisamos estar vivendo o perfeito amor de Deus aqui na terra. O Espírito Santo, por experiência pessoal, já me concedeu vários dons, mas sempre conforme o seu prazer, conforme a circunstância. Teve dom que se manifestou uma vez só em mim, porque era necessário naquele momento que o Espírito Santo manifestasse aquele dom a serviço da igreja, para servir. Eu sou chamado para servir a igreja, servir ao Senhor Deus. Ele é o meu Senhor, eu sou o servo. Eu não posso jamais inverter, querer que Deus me sirva. Infelizmente, muita gente acha que Deus que tem que servir a si mesma. Mas não. Eu estou aqui na terra para servir ao Senhor, servir a igreja do Senhor. Aí, claro, o Senhor concede os benefícios necessários para uma vida digna. Essa que é a realidade sobre dons. 1 Coríntios 12, 28 a 30, diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Você está vendo a diversidade de dons? Aqui ele já citou outros dons, diferente daquele grupo dos 9. Daqueles 3 grupos que acabamos de refletir sobre eles um pouquinho. Então, e o desafio? Porventura todos são isso? Porventura todos são aquilo? Todos fazem isso? Todos fazem aquilo? Todos falam outras línguas? Não. Nós recebemos dons conforme o prazer do Espírito Santo. Ele que julga a necessidade de conceder o dom, de acordo com as circunstâncias. Eu vejo esse erro sendo cometido às vezes por comunidades inteiras, querendo forçar pessoas a falar em línguas celestiais, querendo que todo mundo fale em línguas celestiais. Tem um momento lá de línguas celestiais, sem interpretação, sem nada, e só dá aquele barulho, aquela gritaria, e ninguém entende nada. É justo fazer isso? Não. É bem claro na palavra de Deus sobre a questão dos dons. Então, eu tive a tristeza de ver vexames já. Tipo, uma vez numa determinada congregação, um diácono pegar um visitante lá, segurar pelos ombros e balançar a pessoa. Fale assim do jeito que eu estou falando, fale assim, e repetindo, sabe? Uma situação bem constrangedora. E isso com certeza acontece por aí, mundo afora, situações como essa, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, precisamos refletir na palavra de Deus constantemente para não cometermos erros.
O meu cuidado é de procurar comunicar a verdade para vocês, para a Igreja Viva do Senhor Jesus, para que ninguém caia em armadilhas e ciladas do maligno. Então, relembrando, os dons não são acontecimentos do passado, são concedidos pelo Espírito Santo aos crentes fiéis, hoje, a serviço da igreja, hoje. Até quando? Até que Jesus venha no seu trono como justo juiz julgar a todos nós, até que Jesus volte. Mas nunca devemos esquecer que o dom maior é o amor. O dom que é a base para que o Espírito Santo conceda demais dons é o amor. Seria possível alguém sem amor a si próprio, sem amor ao próximo, sem amor a Deus, receber qualquer dom? Nós vemos hoje muitas pessoas querendo receber dons quando a gente observa que não tem nem amor a si próprio. Não cuida direito do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos estar atentos com o templo do Espírito Santo, que é a nossa vida. Precisamos estar atentos para o cuidado que deve ser quanto ao amor a Deus acima de tudo e de todos. Amor ao nosso corpo, como mencionei, aí nós podemos amar ao próximo como Deus manda, como o Senhor Jesus manda. Família abençoada, família de Deus, igreja viva. Eu termino aqui falando sobre dons específicos, vou falar um pouquinho mais ainda sobre dons do Espírito Santo, só alguns esclarecimentos finais, e eu recomendo que você continue expandindo isso. Você sozinho, você na tua casa, com a tua família, com amigos, formando grupos de estudo, para que toda a igreja viva do Senhor possa crescer espiritualmente. Compartilhe essa mensagem com teus parentes e amigos, e compartilhe em todos os sentidos, pessoalmente, pelas redes sociais. Espalhe essa bênção, multiplique essa bênção, participe comigo, receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão na Tua Palavra, por esse momento de crescimento no entendimento da Tua Palavra, Senhor. Visita, Senhor, cada ouvinte dessa palavra, cada pessoa que recebe essa palavra, Senhor, cada pessoa que está praticando essa palavra, Senhor. Estende a Tua mão sobre essas vidas e prepara, Senhor, coisas grandiosas para essas vidas, Senhor. O poder do Teu Santo Espírito, usando-as para servir a Tua Igreja Viva, para ganhar vidas para a Tua Igreja Viva. Também estende a Tua mão sobre essas vidas, Senhor, essas pessoas que recebem essa palavra, Senhor, para que a Tua cura se manifeste, a Tua libertação, a Tua proteção e a Tua provisão sobre todas essas famílias, todas essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fala comigo na Tua palavra, fala comigo através do louvor, fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos se preciso for.